Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o Falando Sério pela Creative TV. Hoje, em nosso programa, nós temos a satisfação de receber Frederico Menezes, palestrante da doutrina espírita, e França, nosso amigo lá de Frei Martinho. E eles vão nos falar, vão introduzir aqui para nós da TV e para todos os internautas que nos assistem, um tema tão sublime e ao mesmo tempo ainda com algumas controvérsias. Uma rápida apresentação: Frederico Menezes é pernambucano, nasceu na cidade do Cabo de Santo Agostinho, é casado, pai de 3 filhas, publicitário, formado em comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco. Há 30 anos, o Frederico realiza palestras e seminários por todo o país, mais detidamente na região Nordeste. Publicou 13 livros e vários DVDs, além de CDs de cunho doutrinário. Foi presidente do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, na cidade do Cabo, onde militou por 13 anos. Fundou e dirigiu o Grupo Espírita da Paz, em Ponte dos Carvalhos. Fundou a creche Lar do Amanhã, que atende na atualidade cerca de 127 crianças socialmente carentes. Fundou o Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho, no município de Goiânia, Pernambuco, trabalho social que atende dezenas de famílias carentes daquela localidade. Fundou a Sociedade Espírita também Casa do Caminho em Garapu, Cabo de Santo Agostinho, onde, ao lado de dedicados companheiros, realiza a tarefa de difusão doutrinária e socorro espiritual aos que buscam aquela instituição. Em primeiro lugar, um grande prazer tê-lo aqui conosco, Frederico. Muito emocionado eu fico, porque o tema é muito caro para mim. Em primeiro lugar, em linhas gerais, eu gostaria que o senhor apresentasse o Espiritismo para aquelas pessoas que desconhecem completamente o tema. Bom, Fabiana, um prazer enorme a todos os espectadores do Falando Sério, não é isso? Isso. É uma alegria imensa poder estar aqui em Picuí e participar do programa. O Espiritismo, sem dúvida alguma, é uma grande mensagem de renovação e de consolo para a humanidade. Vem atender às necessidades e expectativas que todos nós temos a respeito da vida após a morte, consolando dessa maneira através de fatos, de estudos, consolidando a convicção de que nós não morremos, que a morte é apenas uma mudança de condição, de vibração, uma mudança de dimensão. A morte é um fenômeno de renovação para a criatura. E a proposta espírita, no seu tríplice aspecto, como filosofia de vida, como ciência de análise dos fatos mediúnicos, espirituais, gerando uma religiosidade natural, vem atender a este homem que vive hoje com muito conforto, que tem muitas facilidades com o avanço da tecnologia, mas que ainda é escravo e prisioneiro de estados emocionais desencontrados. Frederico, várias pessoas nos perguntam, afinal, o Espiritismo acredita em Jesus? E Allan Kardec? Quem foi Allan Kardec? Então, até para os nossos internautas entenderem um pouco melhor, né, o Espiritismo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da visão kardecista da figura de Jesus Cristo. Indiscutível, a sua colocação, sua pergunta é muito boa, Fabiana, porque realmente existem pessoas que, por não conhecerem o pensamento espírita, não creem que o Espiritismo seja, por exemplo, uma doutrina cristã. O Espiritismo tem em Jesus o guia e modelo para a humanidade. Encaramos Jesus como sendo o Espírito mais puro que a Terra já conheceu, e os Espíritos superiores catalogam Jesus como sendo o nosso governador espiritual. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a esses Espíritos superiores: qual é o modelo que Deus concede à humanidade para que esta siga como exemplo? E a resposta mais sintética do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Então Jesus é sem dúvida o nosso paradigma. Daí surgiu, a partir do Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais da vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um novo Evangelho, é o mesmo Evangelho de Jesus, obviamente com a abordagem feita por Allan Kardec e as instruções trazidas em mensagens mediúnicas dos Espíritos superiores, devassando os ensinamentos do Cristo e mostrando estes ensinamentos como sendo a grande bússola que pode proporcionar um ser humano feliz. Kardec
ao contrário do que as pessoas que não conhecem acham assim que nós espíritas valorizamos mais Kardec que Jesus. Obviamente não. Kardec é visto por nós espíritas como um apóstolo, como existiram milhares e milhares de outros apóstolos em várias denominações, um apóstolo responsável ou responsabilizado pelo Cristo para organizar, sistematizar o conhecimento trazido pelos espíritos superiores. Um dedicado missionário do bem, que como educador que ele era, estava com a sensibilidade apropriada e, diríamos assim, a acuidade intelectual adequada para organizar toda aquela gama de ensinamentos que os espíritos vieram trazendo, fazendo recordar o Evangelho de Jesus. Então, o espiritismo, em síntese, seria a busca do cristianismo primitivo, na sua simplicidade, na sua pureza e na elevação da proposta do Evangelho. No Brasil nós temos, quando o senhor falou em discípulos, eu lembro de Chico Xavier. O senhor chegou a conhecer, claro, Chico Xavier pessoalmente? Tive essa oportunidade. Eu fui fazer uma série de palestras no Triângulo Mineiro e no roteiro estava Uberaba e particularmente o Grupo Espírita da Prece. Tive o prazer de conhecer o Chico, de registrar fotograficamente a nossa presença com ele e, sem dúvida, uma experiência rica. Porque o Chico, ele apresentava um nível de consciência, de vivência da mensagem do Evangelho dos Espíritos extraordinária. Um homem com um profundo teor humanitário, um sentimento de solidariedade difícil de se encontrar e uma capacidade de renúncia ao seu próprio bem-estar fenomenal. Para você ter uma ideia, Fabiana, terminamos a palestra e o Chico estava desde as 19h30 atendendo as pessoas e fazendo parte das atividades. 2h da manhã estava eu na fila para dar um abraço nele. Vi jovens, 18, 19 anos, cochilando, dormindo, e aquele homem incansável, sorrindo e beijando as mãos e a face das pessoas. Isso me marcou profundamente. Então, em rápidas palavras, como, já em se falando de Chico Xavier, como o senhor vê a doutrina de Emmanuel? Emmanuel, ele trouxe uma vertente, diríamos assim, de aprofundamento da mensagem do Evangelho. É óbvio que a doutrina espírita é dotada de 3 aspectos, como conhecemos: ciência, filosofia e o que nós chamamos de a religião natural, que é a feição moral. Emmanuel faz a sua ligação com o cristianismo nascente, onde ele teve a oportunidade, como senador Públio Lentulus, de conhecer Jesus pessoalmente e posteriormente reencarnando como escravo Nestório, sendo dedicado cristão dos primeiros tempos, dos primórdios do cristianismo. Naturalmente que Emmanuel trouxe, além de uma filosofia muito bem embasada, mas uma preocupação de iluminar as consciências no que diz respeito aos ensinamentos da Boa Nova. É uma obra magistral, portentosa, não apenas no que diz respeito à valorização do Evangelho de Jesus, mas creio também numa demonstração do que é a filosofia espírita. Vários livros de Emmanuel apresenta-nos a filosofia de maneira prática, porque o Espiritismo não é uma doutrina de conhecimento distante, é para o dia a dia de cada um de nós. É por isso que o Espiritismo toca tanto o nosso coração, porque ele lida com as nossas experiências comuns, consegue direcionar a nossa mente, nossos sentimentos para aquilo que a gente vivencia cotidianamente. É uma coisa muito prática. Prática e ao mesmo tempo profunda, até vista pelos olhos da ciência, né? Sim. Nós, ao ler os primeiros volumes da obra de Emmanuel, eu fico impressionada. Naquela época, nas palavras dele, ele já falava em várias coisas que só agora a ciência está lidando, né? Então, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexo. Na obra dele, O Consolador, é onde ele envereda mais pela parte científica, quando ele aborda a questão de química, de biologia. A contribuição através de Chico Xavier, mais no âmbito científico, além dessa que Emmanuel nos trouxe, foi particularmente do André Luiz, que dissecou de alguma forma, por exemplo, a glândula pineal, que só agora está sendo confirmado, 60 anos depois, muita coisa que André Luiz colocava na sua obra Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Na época nem pouca gente entendia aquilo. Entendia, até porque a ciência na época acreditava que a glândula pineal fosse um órgão que atrofiou e que tinha sua função apenas para regular até os 12, 13 anos a questão da sexualidade. E André Luiz já vinha falando que a pineal seria a glândula da mediunidade, das faculdades psíquicas, tendo relação direta com a questão hormonal da criatura. Hoje a ciência vem dizendo a mesma coisa que André Luiz colocou
lá atrás através do Chico Xavier. Perfeito. Pegando o gancho, quando o senhor falou nos três aspectos do espiritismo, o científico, o filosófico e o religioso, dos três, tem como o senhor dizer qual que mais lhe atrai ou é por igual? Olha, sinceramente, eu fico muito feliz porque eu procuro harmonizar os três aspectos. Eu acho que o espiritismo ele precisa ser sentido, ele é sentido melhor nos três aspectos. Obviamente, nós compreendemos que a grande maioria da população, e aqui no Brasil particularmente, face aspecto cultural mesmo, nós somos um povo extremamente religioso, a predominância da religião espírita é evidente. Mas eu particularmente, eu gosto muito de tentar unir os três aspectos, porque eu acho que eles se complementam, eu acho que eles se estruturam. Por exemplo, a fé raciocinada proposta pela religião espírita, ela é conquistada graças à análise dos fatos, através de método científico, que gera uma dedução, que é a parte filosófica, a respeito da vida. E a partir daí você constrói uma sua fé racional. Você crê não porque simplesmente crê, mas crê porque sabe. Saber é mais poderoso do que crer. Uma coisa é que você diz, eu creio em Deus. Mas eu digo, eu não creio apenas em Deus. Eu sei que Deus existe. É mais poderoso. Saber é muito mais poderoso. Falando sério hoje, entrevistando Frederico Menezes. Daqui a pouquinho a gente volta com temas bem atuais sobre a visão espírita. Já, já.